Esse é o quadro Análise de FIIs, o quadro onde eu faço análise fundamentalista dos fundos imobiliários escolhidos por vocês. E no quadro de hoje a gente vai analisar dois fundos especialmente. Até estava olhando aqui a última vez que a gente fez uma análise do VISC11 e como as coisas mudam, né, no mercado de renda variável. É muito bom até para quem vê essa live, depois voltar lá no podcast, né, que fica tudo armazenado lá. E ver a live mesmo que seja do mesmo ativo, né? Eu sempre repito aqui que o objetivo principal, claro, eu faço uma análise prática atualizada, né, com base no último resultado do imóvel aqui. Inclusive muita gente aí que trabalha no mercado até escuta para poder atualizar o pessoal que está mais dentro de renda variável, né, que é um mercado mais específico, com muito menos gente. E é engraçado ver a análise de 2 anos atrás e trazer ela para hoje, tá? Então não é porque, assim, né, recomendo para quem escuta as análises como forma de aprendizado, né, muito mais do que para pegar a dica, que eu não recomendo que faça com esse objetivo, mas sim para aprender como investir com segurança, né, e os fundamentos certos para analisar. É interessante ver essa live e depois voltar e ver a live do mesmo ativo, tá? Eu reforço isso porque eu sei que muita gente às vezes escuta uma live mais atualizada de um ativo e depois vai voltando os episódios e pensa, desse aqui eu já escutei, não preciso escutar de novo. Mas é bom ver como a opinião muda de acordo com a situação, né, os fundamentos do fundo, que mudam com o passar do tempo, né, a gestão pode mudar, as taxas podem mudar, o endividamento, os imóveis, mas também por causa do preço. Então no cenário lá de 2024, que foi a última análise, né, que eu já mencionei aqui que eu parei mais ou menos por 1 ano para me dedicar mais no Conselho de Administração da Previdência do Estado, que eu sou conselheiro, e estava na vice-presidência, agora na presidência, e que esse ano, se Deus quiser, as coisas vão ficar mais tranquilas para mim, então já estou voltando com conteúdo, mas no ano passado a gente ficou sem, e durante esse período, né, a mudança que aconteceu foi que lá atrás o VISC11 era negociado com quase 20% de desconto sobre o valor do patrimônio, enquanto que hoje está com 7% de desconto. Então, mais da metade desse desconto foi-se embora. A dívida, a taxa Selic está mais alta, então a dívida está mais cara. Os imóveis são o mesmo, a gestora é a mesma, mas essas pequenas mudanças aí que eu mencionei não são tão pequenas assim, tá? Então, depois, conforme a gente for fazendo a análise e voltando nos fundamentos, que é o mais importante, vocês vão ver que as conclusões elas mudam um pouco, né, das perguntas clássicas que vem ali, né, se vale a pena investir ainda em VISC11 ou não, se está barato ou se está caro, que são perguntas que a gente vai responder no final da live. E dessa vez especialmente também a gente vai ter 2 FIIs na análise aqui, vou fazer uma análise mais profunda e melhor sobre o VISC11, que eu já estou falando aqui com vocês, mas também sobre o HGLG11, porque eu falei sobre esse fundo faz menos de um mês, e no meio desse período já veio algumas atualizações que o pessoal veio perguntar no direct, principalmente, da Pátria, que é a gestora do HGLG11, que eu falei na live, né? Um ponto positivo do VISC11 e do HGLG11 é que são de gestoras confiáveis. Só que quando eu falo confiáveis, é da mesma forma que eu falo, por exemplo, que o Itaú é um banco confiável, né? Ou que o Bradesco é um banco confiável. O Bradesco e o Itaú são bancos mais confiáveis que os demais, não porque eu tenho alguma informação privilegiada ou eu conheço os gestores ou nada desse tipo, mas sim porque eles são auditados e têm as ações listadas em bolsa e têm muitos anos de histórico, muita história, né? E foi por esse mesmo motivo que eu falei que a Pátria, a gestora do HGLG11, também é uma gestora confiável. Ela tem ações negociadas na Nasdaq, né, que é a bolsa americana, uma das bolsas americanas, a bolsa focada em tecnologia dos Estados Unidos. E lá, mais do que aqui, inclusive, tem auditoria, e por causa disso, né, por causa do histórico de longo prazo da gestora, eu digo que ela é confiável, eu disse que ela é confiável. Mas isso não significa que eu tenho 100% de certeza que ela nunca vai cometer nenhuma fraude ou que ela faça tudo 100% certinho, tá bom? E é nessa linha que eu vi falar sobre 2 fatos relevantes que aconteceram sobre o HGLG11. E o primeiro é a emissão de cotas e o segundo, nova emissão de cotas, né, a 11ª emissão de cotas. E o segundo ponto
a gestora Pátria, que teve um relatório divulgado lá nos Estados Unidos por uma casa de análise, apontando que ela estava cometendo fraude contábil, basicamente, superestimando os valores dos ativos. Tá? Só que vendo melhor o relatório, depois quem quiser, só que está em inglês, né? Mas quem quiser pesquisar, coloca do Pátria Investimentos, fraude contábil na internet, que vai ver a notícia. Se quiser, o relatório está em inglês, tá? Mas tem alguns conteúdos em português também, já ouvi que tem site de notícia de dois jornais ali que já cobriram essa matéria, mas não, né, já falando sobre o HGLG11, não se trata de fraude em fundos imobiliários. As fraudes que eles estão apontando é em private equity. E é muito normal acontecer isso, porque private equity tem poucas rodadas de compra, então o valor do ativo fica muito desatualizado. Não dá para dizer, só porque há 2 anos atrás, quando os fundos de private equity da Pátria compraram as empresas que lá dentro estão, que elas não valham mais hoje, certo? Eles têm a metodologia deles, que foi validada por auditoria para fazer aquela supervalorização que foi apontada como fraude, né? Pela Snow Capital, acredito, a casa de análise que fez esse relatório. Fez o relatório e declarou a posição vendida na ação, né? Que pode ser feito na ação da Pátria, que pode ser feito também. Mas não se trata do HGLG11 ou dos fundos imobiliários que a Pátria tem aqui no Brasil. Então essa notícia não tem nada a ver com o HGLG11, tá? Não tem impacto direto ali, pelo menos não com o que foi apontado dentro daquele relatório. Era mais relacionado a empresas de private equity, que é normal. Então, se for apontar isso como fraude contábil, tá cheio de banco, inclusive aqui no Brasil, que também faz o mesmo tipo de atualização do valor do ativo ali de private equity. Tá? Às vezes fazem uma rodada pequena por um preço maior e com base naquele novo preço aumenta muito o valor daquele ativo, né? Digamos assim, eu comprei uma microempresa aí de 100 milhões no mercado de private equity, né? Ou de 1 bilhão, bota 1 bilhão no mercado de private equity, e precifiquei ela como sendo 1 bilhão, mas isso há 3 anos atrás. Então fica aquele preço lá congelado, porque ainda está numa fase embrionária de investimento. Não é igual um mercado na bolsa de valores, onde tu tem as cotas sendo negociadas ao vivo todo dia. Não. Às vezes acontece uma negociação por ano ou até menos. Então é por isso. Então eles têm metodologias de atualizar aquele valor, ou então, como eu falei, existem algumas rodadas que são pequenas, e aí chega depois de 3 anos, vende uma participação de 10 milhões daquele ativo, que é de 1 bilhão, então uma participação bem pequena, né? De 10 milhões, por um preço que é o dobro, por exemplo, que às vezes para quem está comprando em valores absolutos ali não é nada, mas atualizou todo o valor, tu vende aqueles 10 milhões por 20 e atualizou todo o valor contábil daquela participação de private equity de 1 bilhão para 2 bilhões. Tá? Então essa é uma fraude, digamos assim, contábil, né? Mas que acontece muito, como eu falei, mas que não afeta o HGLG11. Então, o primeiro ponto tá comentado. O outro ponto, como eu falei, que foi a compra do PATL11, que vai ser com emissão do próprio HGLG11, estava olhando o VISC11 aqui, do próprio HGLG11. E isso é ruim, por quê? Porque vai diluir os acionistas atuais do HGLG11. Até botei aqui embaixo a forma de explicar para ficar mais fácil entender aqui. Então, como eu falei, né? O PATL11 está sendo comprado pelo HGLG11 e eles vão fazer isso emitindo novas cotas. Tá? E vão emitir essas novas cotas com base no valor patrimonial do fundo e não com base no valor de mercado. Então tem um golpe duplo aí, mas que, ao mesmo tempo, eu também acho, né? Não acho que isso seja uma boa prática, mas que acontece muito no mercado de fundos imobiliários. Tá? E aí eu fui entrar lá no documento, no fato relevante da emissão, e tá lá o golpe duplo, que normalmente é o que acontece. Primeira parte do golpe é o custo de emissão, né, o custo da operação de emitir essas novas cotas e fazer a força de trabalho aí para vender e captar esse recurso para comprar o PATL11 vai ser
bancado pelo fundo, ou seja, vai ser bancado pelos cotistas e não pela gestora, tá? Só que ao mesmo tempo é um custo de 0,19% comparado ao valor do patrimônio do fundo. Não é um custo alto. Só que o HGLG11 tem 8 bilhões de patrimônio, né? Quase 8 bilhões de patrimônio. Então, apesar de 0,2 ser pouco para os cotistas, para a gestora é um bom dinheiro, né? 14 milhões vai ser mais ou menos o custo dessa emissão. Pouco para os cotistas, mas, como eu falei, acontece muito no mercado de fundos imobiliários. Não impacta demais o resultado no final do ano, né? Ao invés de receber 8,8% em dividendos no final do ano, vai receber 8,6%, digamos assim. Então os cotistas não percebem, mas eles vão fazendo isso todo ano. É pouco para os cotistas, mas muita gente ganha bastante dinheiro com cada uma dessas operações aí, tá bom? E sem contar que é uma operação para comprar um outro fundo da mesma gestora, né? O PATL também é da Pátria. Então isso torna a operação também, a meu ver, um pouquinho mais feia, mais um golpezinho aí, tá? Mas como eu falei, se fosse enforcar todo mundo que faz isso, não sobrava muito fundo imobiliário aí no nosso mercado, tá? Esperamos que com o passar do tempo cada vez mais o mercado fique pró-cotista e menos pró-gestoras, tá bom? E isso só vai acontecer como? Com conhecimento e com o uso desse conhecimento, né? Quanto mais os cotistas adquirirem conhecimentos através de conteúdos, né? Conteúdos de educação financeira, como um desse aqui, que ensina a investir com segurança, a analisar esse tipo de fundamento, mais ele vai ser apto a escolher fundos que não façam esse tipo de coisa e que remunere melhor os cotistas, tá? De qualquer forma, o HGLG11 continua sendo um dos maiores fundos de logística do Brasil, é uma gestora confiável até que se prove o contrário, que se prove que realmente haja fraude, e principalmente que haja fraude no braço brasileiro da gestora de fundos imobiliários aqui, tá? Que não é o caso do fato relevante que eu mencionei, né? Da acusação sobre a gestora Pátria lá nos Estados Unidos. Então, por enquanto, o HGLG11, apesar dos pesares, ele ainda é um dos maiores fundos e ainda é uma alternativa de investimento para quem quer investir em imóveis de logística no Brasil, tá? É um fundo bem diversificado, um fundo que tem um patrimônio, como eu falei, de quase 7 bilhões. Está sendo negociado com preço por valor patrimonial de 0,95, ainda tem um desconto e paga 8,3% em dividendos anuais líquidos de imposto de renda. Então, é por isso que não é tão ruim, apesar dos pontos que eu mencionei aqui. Beleza? Essa era a atualização do HGLG11, fica mais esse aprendizado também. Recomendo que quem invista em cada um desses fundos se cadastre no site de relações com investidores do fundo ou da empresa, né, das ações que investe, porque essas informações elas chegam no teu e-mail, tá? E elas chegam com tempestividade, que se fala, né, que é um princípio que as ações listadas em bolsa e os fundos imobiliários têm que dar para os fatos relevantes. Eles têm que divulgar assim que sabem da operação. Assim que sabem, né? Assim que essa informação acontece dentro da empresa, eles têm que divulgar para os cotistas e para os investidores. E como eu falei, chega direto no e-mail, facilita esse acompanhamento, tá? As pessoas às vezes acham que é muito difícil acompanhar, né, o investimento em renda variável, mas não. Se tu se inscreve nas ações que tu tem interesse e nos fundos, não são fatos que vêm todo dia, acontece pouco. É raro acontecer 2 fatos relevantes em tão pouco tempo, como eu mencionei aqui. Por isso que eu estou fazendo essa atualização, tá? E já fica a dica, se inscreva no site de relações com investidores e torne esse processo natural. Chega um fato relevante, já deixa anotado ali, depois gasta uns 5 minutos, vê o que aconteceu, se precisar ver uma opinião sobre o que vai acontecer para entender melhor, e aos poucos tu vai se tornando um investidor com mais conhecimento e aprendendo a investir cada vez com mais segurança em renda variável, que é o melhor mercado para ganhar dinheiro no longo prazo. Beleza? Matamos o HGLG11 em um pouco mais de tempo do que eu imaginava, mas tá bom, né? Não deixa de ser um bom aprendizado aí também, trazer essas atualizações. E agora a gente vai para a análise aí sim, de falar de taxa de lucratividade, desconto, taxa de ocupação, taxa de inadimplência.
que são os fundamentos principais de fundos imobiliários, que no caso vai ser do VISC-11. Então, pulando do setor logístico, do HGLG11, e vindo para o setor de shoppings, do VISC-11. Que eu já vi que tem pergunta ali comparando qual vale mais a pena investir, se é o VISC-11 ou se é o HGLG11. Então, antes de tudo, tem que saber que cada um está dentro de um setor, tá? Mas mais tarde, ainda nessa live, eu não vou fugir da raia e vou dizer qual que eu acredito que vale mais a pena, dadas essas novas informações aí. Tá certo? Então, falando sobre o VISC-11 aqui, tá? Eu vou abrir o relatório aqui depois, como sempre eu vou narrando aqui para o pessoal que escuta no podcast, principalmente, né, que é a maior audiência. Então, começando no número de cotistas do VISC-11, que é uma coisa bem interessante, diminuiu o número de cotistas de 354 mil para 339 mil agora em 2026. Em 2024 era 354. A taxa de administração é 1,2% ao ano e taxa de performance não há, o que é um ponto positivo, tanto do VISC-11 quanto do HGLG11. Eles não cobram taxa de performance. Outro ponto, né, outro golpezinho que tem também dentro do mercado de fundos imobiliários é justamente a taxa de performance cobrada com base em um benchmark, que se fala, né, uma base de comparação de renda fixa, que às vezes eles fazem isso, justamente para se aproveitar da volatilidade da renda variável e ganhar taxa de performance nos anos que a renda variável sobe mais do que a renda, paga mais do que a renda fixa, né? No caso aqui, o VISC-11 ele não cobra taxa de performance, mas se cobrasse, por exemplo, 20%, como é de costume, em vários fundos aí do mercado brasileiro, teria que pagar 2% no ano teria ficado de taxa de performance para o VISC-11. Então olha como é bom não ter taxa de performance. O fundo subiu 25,8% nos últimos 12 meses. Considerando que o IMA deve ter dado um retorno aí de uns 15%, mais ou menos, acho que talvez até um pouco menos, tá? E muitos fundos imobiliários usam o IMA como base de comparação para cobrar performance. Seria sobre essa diferença que pagaria a performance. Enquanto que, na verdade, deveria ser comparado com o IFIX, né? No mercado de ações não tem taxa de performance, mas o Ibovespa é a base de comparação para o mercado de ações, no caso de fundos de ações, né? E está certo, é o correto. Aí sim tu merece remunerar o gestor, se ele deu mais do que o próprio mercado dele está pagando. Na comparação ali, ações e Ibovespa, fundos imobiliários e FIX. Então aqui, os vários fundos imobiliários que botam taxa de performance sobre o IMA, ou sobre IPCA mais 6, ou sobre CDI, eles acabariam te cobrando nesse ano de alta aí de renda variável aqui no Brasil, eles iriam te cobrar aí 2% ia ficar dentro da gestora, tá? E 2% sobre um patrimônio líquido de 3 bilhões, né? 3 bilhões, então 3 bilhões vezes 0,02. 60 milhões de taxa performance, que no caso do VISC-11 não tem taxa de performance, então essa taxa fica para os cotistas. Se houvesse 60 milhões a menos para os cotistas, tá? Que de novo, por ser uma fração do valor total, muitas vezes os cotistas eles não percebem, mas é aquele custo que vai todo ano. Todo ano tem uma nova emissão, com um prejuízo para o cotista. Todo ano tem taxa de performance. Então essas coisinhas vão matando a rentabilidade. Portanto, ponto positivo para o VISC-11, que não cobra taxa de performance. Tá certo? Comparando então a rentabilidade dos últimos 12 meses, 25,8% contra 15% da Selic, deu uma boa rentabilidade também, só que isso é uma rentabilidade que já foi, né? Quem estava investido pegou essa rentabilidade, quem não estava investido e quer investir agora vai ter que pagar mais caro para se tornar sócio do VISC-11, porque essa alta entrou no preço. E é isso que muda o cenário de se vale a pena ou não investir em VISC-11, porque ficou mais caro do que estava. Ficou mais caro. Agora, para comprar o mesmo número de cotas e ter direito ao mesmo dividendo de antes, tu vai ter que pagar mais caro na cota. Tá bom? Porque os imóveis são os mesmos. Só o preço que se atribui a eles que ficou mais caro. Então agora quem quer ser cotista novo do VISC-11 vai ter que aceitar pagar um pouco mais caro. O desconto no valor patrimonial, que é um fundamento importante de análise, tanto para fundo imobiliário quanto para ações,
Estava em 0,82 há um ano e meio atrás. Agora está 0,93. Então, antes tinha 18% de desconto com base nos valores dos imóveis e dos ativos que tem dentro do fundo. Tu tinha 18% de desconto, um baita desconto, que inclusive justifica a taxa de administração que tu paga, né? Aí vale muito a pena tu comprar quando tem um desconto acima de 15%, assim, digamos, né? E tiveram situações aí de crise onde esse desconto subiu para 30%, 40%. Aí que entra o investidor que sabe os fundamentos, que sabe investir com segurança e comprar no mercado em baixa, que não é o caso agora, tá? Ainda é uma alternativa de investimento, ainda tem um bom desconto, né, uns 7%, mas não é mais aquele desconto todo, né, era mais do que o dobro de desconto que a gente tinha hoje. Então tá um pouquinho mais caro de fato, mas ainda está num preço justo, digamos assim, pagando 8,8% em dividendos ao ano, que dá 0,74 ao mês, ainda é um bom dividendo, né? Quem tem imóvel aí, depois comenta, deixa comentário no Spotify também, no YouTube, do que acha dessa taxa. 0,74% líquido ao mês é uma boa taxa ou não? Vamos fazer aqui no final da live também vai ter aquele quanto que precisa investir para receber 10 mil mensais, vai ser com base nessa taxa. Mas só para ter uma base de comparação, isso significa, né, considerando um imóvel de R$1 milhão, normalmente, um imóvel de R$1 milhão, ele vai te dar um aluguel aí de R$3.000, R$4.000, tá? Pelo menos aqui em Florianópolis e nos mercados mais normalizados de imóveis aí ao redor do Brasil. Imóvel físico para moradia de aluguel, né? Que é como a maioria das pessoas faz para investir, né? A maioria das pessoas, elas investem em imóveis, pegando financiamento, dando uma entrada, vendo que o aluguel vai pagar o financiamento, então dá a entrada, acha que está fazendo um puta negoção, mas esquece que deu a entrada, que estaria rendendo se não tivesse dado para o imóvel, e que no fundo, o retorno líquido, que é o que importa no final, dos imóveis físicos, ele gira em torno aí de 0,3% ao mês ou 0,4% ao mês, como eu falei, né? Um imóvel de R$1 milhão pagando 4 mil de aluguel. Isso quando é líquido, né? Quando chega isso líquido. Que no caso aqui do VISC11, 1 milhão investidos está gerando R$7.400 líquido de aluguel todo mês, tá? Que cai na tua conta de uma forma, né, que tu está investido diversificado em vários shoppings, nunca vai ter uma desocupação total, como acontece em imóvel físico, tá? Tem profissionais lá controlando os aluguéis, cuidando de toda essa parte que a imobiliária faz e que cobra muito por isso, né? Aqui em Florianópolis tu paga 12% para a imobiliária sobre o aluguel, então a parte líquida já reduz ainda mais, tá certo? Por isso que fundos imobiliários ainda são bons investimentos aí, principalmente pela diversificação, como eu falei, né? Tu investir em um imóvel só, tu tá concentrando o teu capital, é justamente contra tudo que se ensina nas melhores escolas de finanças, é tu concentrar o teu capital inteiro, tá? Pelo menos em imóvel é uma coisa mais segura, mas ainda assim concentrar todos os teus investimentos em imóveis físicos é uma estratégia ruim de remuneração, de gasto de energia e dor de cabeça e de remuneração. Remuneração está incluso isso. Renda mensal está incluso na remuneração. Então é mais dor de cabeça investir em imóvel físico da forma tradicional, além de remunerar pior o teu capital. O rendimento líquido é muito mais baixo do que o rendimento líquido dos melhores fundos imobiliários aqui, sendo que o VISC11 atualmente nem está entre os melhores, né? Nem entre os mais baratos, digamos assim. Tu consegue investir em fundo imobiliário que vai te pagar 1% ao mês, tá? De renda líquida isenta de imposto de renda. Tá bom? Hoje em dia, sinceramente, né, até comparando investir em imóvel com a própria taxa Selic, que está 15% ao ano, tá difícil de comparar. Aluguel de imóvel físico tradicional mesmo está remunerando muito baixo comparado tanto a FIIs quanto a própria renda fixa também, né? Beleza?
Tudo isso lembrando que a inflação nos últimos 12 meses está em 4,4%. Então, só em dividendos aqui, o VISC11 está pagando 4% acima da inflação. Tá? Além disso, vai ter a variação de cota, que pode tanto subir, como subiu nos últimos 12 meses, né? Subiu 26%, como pode cair também. Tá? O lado bom de cair é que quem sabe o que está fazendo e que está investindo ainda está aportando. A verdade é essa. Jamais esquecer disso. O investidor que está em fase de construção de patrimônio, que está economizando e aportando, ele quer que o valor das ações dos FIIs ele suba ou que ele caia? Ele quer que caia, porque quanto mais cair, né, claro, se mantiver todos os fundamentos daquela ação ou daquele fundo imobiliário intactos, né, a gente quer que caia. Por quê? Porque assim tu estás comprando o mesmo ativo por menos preço. Então a mesma capacidade de geração de renda por menos preço. É por isso que se fala tanto em comprar em crises, né? Enquanto que agora a gente está passando justamente por uma alta. A gente está passando por um momento de bonança na Bolsa. A Bolsa na máxima histórica, os fundos aí também, vários fundos nas máximas históricas aí. Uma alta de 26% no VISC11, todo o desconto sobre o valor patrimonial quase foi aqui. A situação mudou bastante, tá? Mas ainda assim, agora sim, falando do relatório do fundo, né? Vamos ver as informações, os dados, os fundamentos aqui dentro do relatório, tá? E aí eu vou virando a câmera aqui e vou mostrando para vocês também que eles se mantiveram. Ainda é um bom fundo, só está um pouco mais caro, tá certo? Aqui é a projeção. Boa, o Lúcio Bonfim comentou ali, cair para continuar aportando, exatamente, e comprar mais participação por menos preço. Então vou virar aqui, tá? Vou vendo algumas partes importantes do relatório com vocês. Esse aqui é o resultado gerado e o pagamento de dividendos do fundo. Então a gente vê que está pagando 0,80 por cota, aumentando um pouquinho agora a partir de 2026 para 0,84, o que gera... Isso aqui é por cota, tá? Eu nunca gosto de ver o valor por cota também. E não ensino ninguém a ver dessa forma. O que importa é o proporcional. Porque se tu ficar vendo as coisas do valor por cota, tu vai ter que ficar sempre lembrando do valor da cota. Ah, mas aí um fundo tem uma cota vale 50, o outro vale 100, o outro vale 150. Tu não consegue comparar um com o outro, digamos assim. De uma forma fácil, né? Vai ter que sempre ficar pensando no valor da cota. Então sempre pega o dividend yield, que é direto o quanto paga dividido pelo valor da cota. É a proporção que tu vai receber de remuneração pelo teu capital ali, tá bom? Então, ó, eles vão levantar o limite aqui, conforme eu falei, dos dividendos, do VISC11, tá? Tem duas listras aqui, é como eles apresentam dessa forma, e o limite inferior vai passar de 0,81 para 0,84 e o limite superior para 0,90. Então, vão aumentar um pouquinho os dividendos aí daqui para frente. A rentabilidade histórica aqui do VISC11 comparada ao IFIX, dá para ver que ela é bem vantajosa, né? Enquanto o IFIX deu 73% aqui desde o início de 2018, o VISC11 deu 116%, que é mais ou menos o mesmo retorno do CDI líquido que eles botam aqui, tá? Aqui eles já botam o CDI líquido, ou seja, já está descontado o imposto. Considerando que o VISC11 paga dividendos isentos de imposto, é uma comparação justa essa aqui, tá? Aqui um fator interessante que conforme eu estava falando antes, o número de investidores, só que depois quem estiver escutando, quiser verificar, é no relatório gerencial do mês de janeiro do VISC11, página 9. Tinha uma liquidez média diária de negociação de 3,9, 4 milhões por dia, tá? O que é uma boa liquidez, né? Todo dia compra e venda de 4 milhões. Então, mais uma vantagem dos fundos imobiliários. Mais uma vantagem, vou até voltar a câmera aqui, que isso é importante. Uma vantagem muito importante dos fundos imobiliários é justamente a liquidez. Enquanto a maioria das pessoas investe, né, tradicionalmente aí em imóveis físicos, dá uma entrada, faz um financiamento, aí depois às vezes se precisa vender, tu não tem como vender apenas uma participação de um imóvel de 1 milhão, por exemplo. Então o cara que tem 1 milhão, que é um bom patrimônio, e às vezes ele tem isso em 2 imóveis físicos, 2 imóveis de 500 mil, por exemplo, ele
às vezes ele é um cara que tem um bom patrimônio, mas ele não tem caixa. E a falta de caixa faz a pessoa tomar decisões financeiras piores na vida. Às vezes precisa pegar uma dívida por um dinheiro que estava precisando, enquanto que se tivesse investimento em ativos líquidos, como é o caso de fundos imobiliários, podia vender só uma participação. Então, ao invés de um investidor que tem, por exemplo, 2 imóveis físicos de 500 mil para aluguel, tem o cara vai lá e escolhe diversificar em renda fixa, renda variável com imóveis e ações de empresas também, mas vamos comparar só Exatamente, o José falou aqui embaixo. Não dá para vender apenas o banheiro de uma casa, exatamente. Então, se tu tem um imóvel de 1 milhão e precisou de 100 mil, tu não vai conseguir vender uma participação. Até dá, né? Fazer um contrato privado ali de venda de uma participação. É possível, mas não é fácil e não é o que acontece normalmente. Enquanto que no mercado de fundos imobiliários, tu tem esse fator positivo. Se tu tem uma carteira diversificada de 1 milhão em fundos imobiliários, precisou de 100 mil, vende um pouquinho de cada, tua posição está preservada e tu vendeu ali a mercado sem se meter em nenhuma dívida, sem precisar pagar juros, né? Que o principal de tudo o pior de pegar dívida é que tu não está investido, tu não está ganhando 15% de retorno e tu está pagando na outra ponta aí, no mínimo, né, 15% de juros. Obrigado, Rafael. Até agradecer aí, Rafael, que comentou: um dia eu vou começar a investir e terei você como inspiração. Conheço seu conteúdo desde 2024. Obrigado. E fica meu incentivo aqui, começar não tem desculpa. Separa R$50 e começa. Tá bom? Vai virar uma chavezinha na tua cabeça e vai te ajudar com certeza aí a continuar depois. Tá bom? Obrigado pelas palavras aí, meu cara. Continuando aqui então, a análise do VISC11 direto no relatório, eu vou narrando aqui a carteira do fundo. Então o fundo tem 4 bilhões em imóveis, tem 200 milhões em aplicações financeiras e aqui as obrigações de longo prazo que estão em 800 milhões atualmente. Tá? E aí eu quero trazer o primeiro ponto aqui do VISC11 que está preocupante porque chegou num limite aqui que, na minha opinião, é um limite bem para ligar um sinal vermelho acima de 20% de dívida sobre ativo. Na minha opinião, já começa a ficar pesado para os cotistas. No caso aqui, uma dívida de 800 milhões dividida pelos 4 bi, 0,2, ou seja, 20% de todo o ativo está endividado. E isso é ruim, por quê? Porque, como eu estava falando, se tu tem uma dívida, significa que tu estás, ao invés de estar recebendo juros, tu estás pagando juros. E no caso aqui, juros para terceiros, né? Para quem o fundo aqui emitiu as dívidas, ele vai e, caso não tivesse essa dívida, teria esse dinheiro indo para os acionistas em forma de dividendos. Não é o que acontece. Tá? Claro que tem situações que justificam endividamento, é por isso que eu não sou totalmente contra o endividamento, mas acima de 20%, na minha opinião, chega. Chega porque a taxa de juros no Brasil está em 15%, e isso é a taxa de juros básica do governo, né? A taxa de juros que o VISC11 paga é maior, inclusive está aqui, vou até ler as taxas aqui para o pessoal ver. Então, ó, esse aqui é o preço de dívida do VISC11, tá? E as duas novas dívidas do VISC11 foram essas aqui, ó. Opa! Midway Mall longa, principalmente essa aqui. CDI mais 1,75%, é uma dívida pós, ou seja, o CDI hoje é 15% ao ano. Então, ele está pagando nessa dívida aqui, que vai até fevereiro de 2041, CDI mais 1,75%. Então, está pagando 16,75% ao ano. Enquanto os imóveis que ele comprou, será que os imóveis que o VISC comprou com essa dívida estão remunerando na mesma taxa, 16%? Para que isso acontecesse, na média, os imóveis deveriam estar se valorizando aí 8% ao ano.
além dos dividendos de 8,8, né? Porque a remuneração total é dividendos mais valorização patrimonial, no caso aqui de imóveis, né? De shoppings, no VISC11. Será que está pagando tudo isso para justificar pegar essa dívida nova aqui? Tá? Que foi esse novo endividamento aumentou o endividamento total em 100 milhões, mais 100 milhões de dívida. Enfim, por uma taxa maior do que o normal, tinham outras taxas boas aqui de endividamento aqui dentro do fundo. Essa aqui, ó, IPCA mais 6,25, é uma boa dívida. Tá? Tem outras dívidas aqui que são patrocinadas, dívidas que são incentivadas, né? Uma aqui que é 100% do CDI, outra que é só o IPCA, essas valeriam a pena. Agora, CDI mais 1,7, pesou. Eu não tenho confiança. Eu acho que o capital, os ativos do VISC11 não estão remunerando em 16% ao ano. Tá? Pelo menos não muito mais do que isso. E o endividamento já em 20%, aí já começa a atrapalhar os dividendos daqui para frente, né? Mas ainda em 20%, tudo bem, passa. Mas é um ponto para ficar de olho. Tá? E aqui a gente vê o cronograma dos pagamentos dessas dívidas. Página 11 do relatório. Tá? Vou ler só os 3 primeiros anos que são os principais aqui. Então tem... Só não ficou explícito aqui o que é o... Esse gráfico aqui ficou mal feito, né? Porque não diz o que é o total aqui. Um é amortização e o outro é juros, certo? É isso. Mas enfim, 150 para vencer em 2026, mais 160 em 2020. Vai precisar de mais dívida. Já vi aqui, ó. Então aqui em cima a gente vê que atualmente tem em aplicações financeiras 180 milhões em caixa. Página 10. E aqui a gente vê que em 2026 vai ter que pagar 150 milhões de obrigações, vai ficar com 30 milhões em caixa. Aí chega 2027 já tem mais 170 para pagar. E aí vai fazer o quê? Vai vender imóvel? Ou vai emitir nova dívida? Provavelmente vai emitir nova dívida. Nova dívida com custo para os cotistas. 2028, de novo, 150 milhões. Tá? Então, ficar de olho aqui porque 2027 o sinal vermelho pode acender para o VISC11, considerando esse preço agora sem muito desconto no valor patrimonial. Tá? Tá feinha a situação. Apesar de eu gostar do fundo, gostar do relatório, tá? Então, eles até fizeram uma projeção aqui no próprio relatório dessa necessidade de caixa, ó, fazendo uma previsão que em 2028 vai precisar de 130 milhões de caixa. Tá? E aí eles vão fazer isso ou emitindo uma nova dívida ou fazendo uma emissão de cotas que, a meu ver, considerando o nível de dívida aqui, né, até para quem vai ouvir depois e pensar para o futuro, eu preferiria que fosse feito por uma emissão de cotas aqui para não ultrapassar o endividamento ali de 20%. Idealmente mesmo, eu preferiria que fosse através de venda de imóveis que remuneram pouco. Porque 20% de endividamento como está já atualmente já é um nível chato de endividamento. Considerando também que está pegando dívida pagando CDI mais 1,7, é uma taxa muito alta, não é bom para o cotista. Beleza? Quanto à taxa de ocupação do fundo VISC11, está atualmente em 95,2%, uma ótima taxa de ocupação, quase tudo locado. Tá? Esses 4,8% é normal em shoppings, né? Porque é muita loja, tem muito entra e sai, então nunca fica em 100%, como é o caso de fundo de logística, né? Que normalmente tem as ocupações mais que podem chegar em 100%. Fundos de shoppings que tem 30 shoppings nunca vai ter 100%, porque sempre vai ter alguma loja que naquele momento não vai estar locada, né? Então é por isso. Quanto à inadimplência também, no último mês teve inadimplência negativa, ou seja, o fundo recebeu até atrasados, que é outro ponto positivo. E aqui a gente vê a diversificação do fundo pelos shoppings. Olha quantos shoppings tem aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31 shoppings, sendo que o maior deles responde por apenas 12% das vendas
tá? Então é um fundo bem diversificado, é isso que eu falo. Ao investir em um fundo imobiliário, com R$ 100, tu tem uma diversificação de 31 shoppings ao redor do Brasil, shoppings de alto padrão, tá? Vamos aqui. Os shoppings, para quem quiser ver aqui, né, esse Prudent Shopping aqui, por exemplo, é em Presidente Prudente, em São Paulo, que é responsável por 12% da receita. Mas tem em várias das grandes cidades aqui, do pessoal que me escuta. Depois bota aí também nos comentários de onde que escuta, de onde que participa aí das aulas, tá? Mas tem aqui, ó, Campinas, tem o Campinas Shopping, esse shopping é bem grande, inclusive, eu já passei por lá uma vez. A praça de alimentação parece um navio. Salvador Shopping Paralela, Cuiabá Pantanal Shopping, Curitiba Shopping Estação, Ribeirão Shopping Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, tem o Shopping Boulevard no Rio, Natal Shopping, olha só, toda a capital praticamente. Vila Romana Shopping aqui perto da minha casa, vou muito nesse shopping aqui. Shopping Iguatemi Bosque em Fortaleza, outro no Rio de Janeiro, Shopping Ilha Plaza, Carioca Shopping, Bangu Shopping, tudo isso no Rio de Janeiro, Pátio Belém, em Belém do Pará, Minas Shopping, Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasília, Recife. Por isso que eu gosto desse fundo, tá? São shoppings de alto padrão em capitais, e shopping no Brasil, ele passa segurança, ele é um lugar que não é só para compra, ele é um lugar que, no meu ponto de vista, mesmo no longo prazo, não vai ser afetado tão negativamente assim pelas compras online, tá? Por isso que eu prefiro fundos imobiliários de shoppings do que de alto padrão, do que de shoppings, às vezes, de camelô ou de shoppings de mais baixo padrão, porque esses sim tendem a perder mais espaço para as vendas online, tá? Vamos então para as perguntas aqui que vocês mandaram. Rafael Silva comentou: vou começar realmente, sou leigo demais, não sabia que com esses valores podia fazer investimento. Também nunca procurei me informar. O primeiro passo é reconhecer que não sabia. Já está na frente de muita gente, tá bom? E se vai começar agora, talvez assim começar com uma cota de um fundo imobiliário só para ver como funciona, tudo bem. Mas principalmente se está começando, monta a tua reserva de emergência no título Tesouro Selic do Tesouro Direto, tá bom? É um rendimento diário, é garantido pelo governo federal, é o título mais seguro, sem volatilidade, tá? Monta a tua reserva ali para tu ter mais segurança financeira, né? O primeiro objetivo é a segurança financeira. E aí depois da segurança financeira com a reserva de emergência, aí tu vai ficar mais tranquilo e continuar poupando para daí sim visar a tua aposentadoria, né? Construção de riqueza de longo prazo, independência financeira, liberdade financeira, os termos mais o pessoal gosta mais, né? Mas que no fundo é uma aposentadoria tranquila lá na frente. Então vamos lá, vou escolher as dúvidas aqui, botar aqui embaixo e vamos respondendo as melhores aqui. Dívida do VISC11 crescendo, devo me preocupar? Sim, qualquer dívida crescente é motivo de preocupação. Como eu estava mostrando aqui, no caso do VISC11, essa dívida atingiu agora 20% do total de ativos, que é o limite máximo, na minha opinião, ali para ligar um sinal vermelho no caso do VISC11. Então, apesar de ser um bom fundo, como eu estava comentando, né, bons shoppings de alto padrão espalhados pelo Brasil inteiro, nas melhores capitais, uma boa taxa de ocupação, sem taxa performance, mas o endividamento agora em 20% do total de ativos é um motivo de preocupação, principalmente porque a previsão de pagamentos das obrigações do VISC11, ela está mais alta agora em 2026, 7 e 8 e provavelmente vai precisar de mais caixa, que pode vir via endividamento ou via emissão de cotas ou via venda de imóveis, mas de qualquer forma vai precisar de mais caixa. E com o endividamento já em 20%, ficou ruim para os cotistas. Lembrando que o endividamento significa que o fundo precisa pagar terceiros antes de pagar dividendos para os cotistas. Quanto mais dívida, menos caixa para pagar dividendos para os cotistas, tá bom? Então, dívida sempre é um motivo de preocupação. No caso do VISC11, agora em 20%, ainda mais. José perguntou se acha que devemos diminuir posição por conta dessa dívida.
se tens outro fundo em mente ou outra oportunidade em mente, é sempre uma oportunidade, né? Pode diminuir um pouco, até porque subiu 26% nos últimos 12 meses, tá? Mas ainda assim, na minha opinião, é um fundo que está remunerando bem, 8,8% ao ano ali em dividendos, está com desconto de 7% sobre o valor patrimonial, tá? Mas, se tem outra oportunidade melhor aí, é que eu, mesmo olhando os outros fundos de shoppings, assim, não tem uma outra... Eu prefiro investir em ações, por exemplo, só que não aí é de perfil para perfil, sabe? Então, se tivesse uma comparação com outro fundo de shopping que tivesse muito mais barato, eu falaria aqui. Mas eu olhei ali a comparação com os do mesmo setor e não tem, né? Essa alta foi generalizada, né? A bolsa está nas máximas históricas, os fundos de shoppings todos subiram bastante também. Então, não tem como tu sair do VISC11 para outro fundo de shoppings que não tenha subido também na mesma proporção, digamos assim, tá? E não tá uma bolha, né, ou um endividamento absurdo. É para ligar um sinal amarelo e, né, ainda é um bom fundo que não cobra taxa performance, são bons imóveis e está pagando um bom dividendo. Então, não precisa vender posição não, a não ser que tenha outra oportunidade clara em mente ou queira migrar para outra classe de ativo. Emissão do HGLG11 para comprar PATL11 foi golpe nos cotistas? Sim. Não que seja um golpe que, né, incomum no mercado, isso acontece muito. Tá bom? Gestora que compra imóvel de outro fundo da mesma gestora. Mas nesse caso do HGLG11 foi um golpe duplo, que também é muito comum no mercado de fundos imobiliários, que a primeira parte do golpe o custo é bancado pelos cotistas, então é com o próprio patrimônio do fundo que vão ser pagos 14 milhões, que foi o custo das operações dessa nova emissão, da 11ª emissão do HGLG11, vai ser pago pelos cotistas. Para os cotistas é pouco, como eu já mencionei aqui, é 0,2% do patrimônio total, é pouco, mas são 14 milhões que entram no bolso de muita gente. Tá? E é uma coisa comum no mercado de fundos imobiliários que vai comendo a nossa remuneração ali como investidor. Tá? Essa é a primeira parte do golpe. A segunda parte é que vai ser usado para comprar imóveis da mesma gestora. Então tem um conflito de interesses ali, digamos assim. Por que não fez uma incorporação sem custos? Tem coisas que ficam ruins até para a imagem da gestora. A gestora que inclusive está sendo acusada de fraude contábil lá nos Estados Unidos, conforme já comentei aqui também no quadro de hoje. Tá? A Pátria, que é uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, está sendo acusada de supervalorizar ativos de private equity lá fora. Não envolve em nada os fundos imobiliários, mas ainda assim é um fator que mostra que essas empresas elas têm algumas táticas aí, alguns golpezinhos que elas dão no mercado, né? HGLG11 ou VISC11, qual é melhor para investir? Primeiro de tudo, tem que deixar bem claro que VISC11 é um fundo de shoppings, enquanto HGLG11 é um fundo de logística. Então, setores diferentes. O ideal é que se tenha os dois setores dentro da carteira. Se não vai investir em VISC11, escolhe outro fundo de shopping. Se não vai investir em HGLG11, escolhe outro de logística. Tá? Mas são setores importantíssimos que não pode faltar na carteira de imóveis de ninguém. Dito tudo isso, entre os dois, considerando que o HGLG11 está com essa nova emissão de cotas que vai ser paga pelos cotistas e que vai ser acima do valor de mercado atual, vai diluir os cotistas, vai cobrar dos cotistas para diluí-los e, além de tudo, vender para os novos cotistas a um valor acima do valor de mercado que está sendo vendido. Então, muito feio para o HGLG11. Tá? O HGLG11 não cobra taxa performance, que é um ponto positivo. O VISC11 da mesma forma não cobra. Tá? VISC11 cobra um pouco mais de taxa de performance, 1,2 contra 0,6 do HGLG11. Tá? Então, os fundos meio que se equivalem, são dois dos maiores fundos. O VISC11 é um dos maiores de shoppings, o HGLG11 é um dos maiores de logística. Mas entre os dois, para não fugir da raia, eu investiria em VISC11. Tá? Sempre de olho no endividamento
para ver daqui a 1 ano, principalmente, quando vai ter nova necessidade de caixa no VISC11, tem que ficar de olho, senão vai aumentar a dívida novamente, caso em que tem que se repensar a posição nesse fundo. Quanto preciso investir em VISC11 para receber 10 mil mensais em dividendos? Então, a pergunta clássica aqui, a gente pega a taxa anual de dividendos do VISC11, que é 8,8% ao ano, que é o que paga de dividendos isentos de imposto de renda, dividir por 12 para trazer para mensal, tá? Fica 0,74% ao mês. E aí, para a gente chegar nesse cálculo aí, é simples, é só pegar o quanto a gente quer receber, no caso 10 mil mensais, e dividir pela taxa mensal para saber qual é o valor do patrimônio que eu preciso investir para receber esses 10 mil mensais. Então, no caso é 10 mil dividido por 0,0074, que chega a um resultado de R$1.351.000 investidos em VISC11, te gerariam R$10.000 mensais líquidos em dividendos, tá bom? Uma taxa bem boa aí, considerando que normalmente imóveis físicos aí remuneram no final de todas as contas, né, imposto de renda e taxa que fica para imobiliária, para quem faz por imobiliária, normalmente recebe 0,3%, 0,4% líquido, quando muito. Então aqui está pagando o dobro disso, tá? Para ter o mesmo retorno, investindo em imóveis físicos que te remuneram a 0,4%, tu ia precisar de mais de R$2 milhões, né? 2,5 milhões de reais para receber 10 mil. No VISC11 tu precisa de 1,3 milhões, 1.350.000 para ser mais exato, tá bom? Então, para receber 10 mil mensais em dividendos do VISC11, com base nos dividendos que está pagando atualmente, precisaria R$1.350.000 investidos. VISC11 está caro ou barato? Por quê? Vamos então falar sobre como classificar primeiro, né? Se algo está caro ou barato. No caso de fundos imobiliários, existe um indicador que nos ajuda a ver se está caro ou barato, que é o preço por valor patrimonial. Que, como a gente está falando de imóveis, é muito fácil, é muito mais fácil do que, né, tu aferir valor patrimonial para um fundo de shoppings, para um fundo imobiliário de shoppings, do que para uma empresa de tecnologia, por exemplo. Né? A geração de renda de imóveis é uma coisa meio fixa. Então, é mais fácil, esse indicador serve muito para a gente analisar. E no caso, o preço por valor patrimonial do VISC11 hoje está em 0,93%. Ou seja, só 7% de desconto sobre o valor patrimonial. Não é mais barato como era em 2024, que inclusive eu fiz uma live aqui e falei que estava barato porque tinha 18% de desconto sobre o valor patrimonial. Aí agora passa 1 ano e meio e a coisa mudou, né? O mercado é assim, as coisas mudam. Por isso que o principal aqui é aprender a analisar os fundamentos e não ficar vendo para saber se eu vou dizer se está caro ou barato e achar que é só isso e comprar. Não, é para entender. Então, lá atrás estava mais barato, eram os mesmos imóveis, a mesma geração de renda. Agora teve uma valorização de 26%. Então, quem estava investido já ganhou esses 26%. E agora, para quem quer começar a investir, vai ter que pagar 26% mais caro. Ou seja, não está mais barato. Mas eu não diria que está caro também, porque ainda tem esse desconto aí, tá? De 7% sobre o valor patrimonial. Então, VISC11 está justo, não está mais barato, está justo. Vamos deixar dessa forma assim. Gestora do HGLG11, Pátria, cometeu fraude contábil? Ainda é confiável? A gestora do HGLG11, conforme conversamos aqui, a Pátria Investments, que tem ações negociadas na Nasdaq, Bolsa Americana de Tecnologia, foi acusada de estar supervalorizando, que não deixa de ser uma fraude contábil, né? Supervalorizando ativos de private equity nos Estados Unidos, tá? E perguntam se ainda é confiável, porque quando eu falei na outra live sobre o HGLG11, eu falei que era uma gestora confiável. E aí eu repito aqui, eu falo que é confiável da mesma forma que eu falo que o Bradesco é confiável, que o Itaú é confiável. Porque eles são empresas listadas em bolsa, tem auditoria, tá? Tem normas a serem seguidas, eles têm anos e anos de histórico. Tá? Por isso que eu digo que é confiável, mas eu não boto a minha mão no fogo 100% por ninguém. Tá certo? Mas eu diria que ainda é confiável sim, porque
As fraudes apontadas foram no mercado de private equity e é muito comum ter supervalorização de ativos no mercado de private equity, tá? Se fosse prender todo mundo que faz isso, não ia mais ter lugar na prisão. Beleza. Essa era a última dúvida das boas aqui. Espero que tenham gostado. Recomendem para quem vocês desejam que aprendam a investir com segurança. Caso tenham gostado, se puderem avaliar, por favor, também no podcast ou deixar o like, onde for que vocês vejam, no YouTube, Instagram, Spotify. Ajuda muito, tá bom? Obrigado para quem participou. Uma boa semana a todos e até a próxima. Valeu!